aqui com nada mais, nada menos com o meu amigo, meu grande amigo, Júnior Galante, trompetista fantástico, bom, que dispensa qualquer tipo de apresentação. Júnior, em primeiro lugar, quero agradecer muito você por essa oportunidade, pela recepção, me receber aqui na sua casa, nesse lugar maravilhoso, esse lugar tranquilo. E a gente vai conversar, a gente vai bater um papo, porque a gente tem muita curiosidade, né? De conhecer mais do Júnior, né? O que ele pensa de música, quem foram os professores, os trabalhos, que você fale sobre trompete, sobre sua carreira. Muito obrigado, viu, Júnior? Eu que agradeço. Acho importante essa organização do que você está fazendo, entrevistando vários trompetistas, músicos, né? Porque as coisas aqui tendem a desaparecer e às vezes não é por falta de conhecimento, o legado de cada um possa deixar, mas por alguém que possa realmente fazer e faça com você esse trabalho, né? E eu que agradeço. Não, imagina, obrigado, Júnior. Júnior, então vamos lá. Qual que foi o seu primeiro contato com a música? Assim, como é que você descobriu a música, o trompete? Como é que foi isso? Bom, era muito comum, isso quando eu devia ter meus 6 anos, 7 anos, era muito comum, não tinha essa gama de diversidade de informação, como internet, etc. Essa facilidade, né? E que acaba, de certo modo, meio que pulverizando as pessoas indo para tantos lugares e você acaba perdendo o foco de alguns outros, né? Do que de fato você acha importante, o que possa vir a considerar importante. Então, como era tudo muito pouco, mas o menos é mais, nós tínhamos em casa um som, toca-disco e evidentemente os LPs. Tinha um disco particular que era um solista, o Billy Butterfield, com orquestra, né? E todo mundo conheceu ele foi um grande nome, é um artista, né? Antes de mais nada. E eu, por alguma razão qualquer, enfim, eu me afeiçoei com aquele disco em particular, né? Era comum, todo mundo ouvia disco nas suas casas, que é a diversão, né? Esse disco é aquele, o It's Wonderful, né? Exatamente. Legal. Esse é maravilhoso. O que acontece? Eu olhei aquilo lá, tal, e foi passando os anos, tal, acabei me mudando de casa, de bairro, exatamente num bairro que a um quarteirão de casa, uma quadra de casa, tinha no meu colégio onde eu estudava. Você morava onde, Júnior? Eu morava em Santo André, depois eu fui para no Campo, né? Tá. E eu fui morar num bairro que tinha um colégio chamado Dr. Baeta Neves. E lá tinha uma banda que já tinha tradição. Aliás, tinha uma infinidade de bandas. E tinha as competições, coisas muito hilariantes, que às vezes uma banda era, digamos, inimiga da outra, uma era melhor que a outra, eles brigavam, né? E foi lá que eu ia assistir os ensaios da banda antes de entrar na aula do colégio. E eu aquela vontade de querer estudar música, porque tinha aquela informação do disco, né? E eu falei assim, poxa, mas sempre intimidado, você não ficava naquela situação, até que um dia aconteceu uma situação que eu aprontei na escola e a inspetora falou assim, você vai lá naquela classe lá e fala o seguinte, você vai falar com o diretor, vai falar que você aprontou. E, enfim, eu bati lá na sala, e era a sala de música, de uma nova turma, era o primeiro dia. Eu nem falei o que era, passou percebido, porque o diretor ainda me chamou a atenção, olha, você não chega mais atrasado na próxima aula de música. Então eu não fiz inscrição e foi o pontapé inicial, de fato, né?
Mas tendo em vista que realmente aconteceu isso, essa procura, essa ida a ver os ensaios, tal, por causa do disco do Billy Butterfield, que tinha em casa. Então foi esse o primeiro contato, né? Você lembra mais ou menos a idade sua? Eu tinha uns 9. Os 9. É. E assim, Júnior, quem foi seu primeiro professor? Então, eu aqui a mencionar, eu acho que o meu professor primeiro de música foi o mestre de banda, o senhor Irineu, né, Garcia, que lá na banda do colégio Dr. Goita Neves. Então, ele foi de fato o primeiro professor de música, onde eu aprendi teoria, um pouco de a parte principal da teoria, né? Os primeiros fundamentos, tocar trompete, fazer decorar repertório, ler partitura. Então, ele de fato foi o primeiro professor. Legal, né? legal. Isso não tem como negar. E você estudou com alguém assim mais metodicamente o trompete? Sim, eu quando tinha meus 13 anos, aí eu fui estudar com o Sr. João Godoy, na Fundação das Artes. O Sr. João Godoy, ele era irmão do... Tio do Hamilton, Adilson Godoy, da família Godoy, né? Ele era um professor nessa escola, e foi legal porque nessa fase da Fundação das Artes, o diretor era o Hamilton Godoy, mas tinha lá o Nelson Aires dando aula de Big Band, de teoria de jazz, né, Hector Costita, Roberto Sion, enfim, era o Edgar Postos. Então era assim, era um grupo de professores, uma fase que se implementava-se a ideia de se fazer música o dia todo. Assim, você não iria para a escola simplesmente para ter aula nas teóricas, as várias aulas teóricas de harmonia, percepção, etc. E do instrumento, não. Tinha prática de grupo, muita prática de conjunto, big bands, quinteto, octeto, N possibilidades. Herdada talvez até, que alguns deles tinham vindo da Berklee, e eles tentaram, colocaram por aqueles anos... Eles tentaram implantar o mesmo exatamente, sistema parecido. Eles fizeram isso, né? De acordo com as possibilidades que tínhamos, era uma grande escola, né, na época. Então, a gente tocava toda segunda-feira a prática de Big Band, na quinta-feira uma orquestra com jazz sinfônica, claro, muito pequena, mas já com esse conceito, né? Bacana. Então foi o Sr. João Godoy, o primeiro professor de trompete. O primeiro? Depois dele teve mais algum? Teve. O Sr. João Godoy, eu já peguei assim, ele era um senhor, ele chamado de tio, né? De todos. Ele tinha seus 80 e poucos anos, e logo depois ele viria a parar de dar aula lá, mudou a gestão também da escola e tal. E aí fui só com o Tião Godinho. O Tião Godinho é irmão do Cazé. Do Cazé. Legal. O Cazé falava assim, olha, era amigo do seu João Godoy e tal. E ele falava assim, olha, você já conheceu meu irmão também, ele dá aula de trompete, né? Ele não toca mais, porque ele sofre problemas cardíacos e tal, mas vale a pena. Mas ficou aquela coisa assim, não conhecia, não fui apresentado. Ironicamente, eu o conheci no velório do Cazé. Foi muito triste essa... mas ele chegou assim do nada, você é o Júnior, né? E me deu um soco aqui, né? Eu quero ver se a tua musculatura abdominal, tá legal para tocar trompete. Você vai lá em casa. Né? O meu irmão falou muito de você e tal. Pô, eu fiquei... Eu apareci lá com o instrumento e ele tinha um conceito de adotar de ensino, na verdade, muito diferente. Porque o Sr. João Godoy, ele era adepto assim, aquele conceito de estudar muito notas pedais, as notas super graves, né? Sim. Abaixo da tessitura, né? Para a pessoa tocar com relaxamento. Já o Tião, para ele, Max Losberg era o Deus, né? Então, que também trabalha essa questão de você tocar uma embocadura mais relaxada, não tão rígida, e
tendo uma possibilidade de flexibilidade, né, maior, né, das ligaduras, dos intervalos e tal. E eu acho que me ajudou bastante. Eu assim, porque na verdade eu tive uma fase muito ruim, que eu não conseguia soprar instrumento, eu cheguei a parar. E uma época eu fiquei também muito doente, tive um problema na boca. Mas isso foi... Sim, claro, bem jovem. Eu cheguei a parar por um tempo, fiquei muito doente, com problema na boca e tal. E aí ele digamos assim, ele me resgatou, né? Não recuperou porque não tinha muita coisa para me oferecer, mas ele me resgatou a vontade de tocar trompete. Eu acho que o legado do Tião, isso que não foi o que ele ensinou tecnicamente, mas o legado dele foi de resgatar aquela vontade. Poxa, eu quero tocar trompete. Eu acho que isso daí não tem dinheiro, não tem a responsabilidade de um professor, de um mestre. Eu acho que consiste mais nisso do que realmente ele te mostra o caminho técnico, musical, artístico, mas o legado que um professor pode deixar, de um mestre, realmente é fazer com que você goste do que faz, do que você pode fazer, entendeu? Eu gosto do que eu faço. Maravilha. Eu acho que aí que está, né, a essência, né? Exatamente. Às vezes o professor ele não tem muito o que falar também, mas assim, só a presença, a gente sentir, né? É o caso, por exemplo, voltando lá do início, quando eu falei do professor mestre de banda, o seu Irineu, ele era um mestre de banda, que ele tinha que ensinar trompete, trombone, saxofone, percussão, né? O que é natural. E mais do que isso, em vez de você ser especialista num assunto, em notas pedais, ou seja, não importa, ele ser especializado em técnica do instrumento, mas assim, na base e também no estímulo. Porque sem estímulo não há nada que possa acontecer bem. Olha, eu lembro de um maestro da banda da minha cidade, o nome dele é Denizar, né? Cara, eu vi ele tocando trompete, cara. Quando eu vi ele tocando trompete, eu ouvi. Falei, nossa, esse instrumento que eu quero tocar. Essas coisas. Sabe, é uma coisa que eu sinto até hoje, assim. Nossa, porque eu entrei na banda, fui mudando de instrumento para instrumento, mas quando eu vi, nossa, foi... eu acho que quando você tem um início, né, positivo, assim, de que, poxa, que legal, vale a pena, vou seguir por esse caminho, você pode até não vir ser profissional naquilo. No caso da música que a gente está falando, né? Mas fica a parte divertida, que é o estímulo, que pode ser legal. Eu tenho amigos meus que reencontrei, que não são músicos profissionais, né? Mas mantêm uma relação com a música, sabe? São arquitetos, engenheiros, enfim, né? Mas eu mantenho o contato e eles falam da música ainda com aquele olhar, com aquele brilho nos olhos, sabe? Então acho que, com certeza, o legado que um professor pode deixar, um mestre, é despertar a tua vocação. E assim, o Tião, ele foi o último professor mesmo, né? Professor de ir lá, estudar, fazer as aulas, né? Exatamente. Você tinha quantos anos, mais ou menos, Júnior? Então, em termos acadêmicos de trompete, o meu é uma coisa, chega a ser um pouco vergonhosa, porque eu estou começando a achar que esse que é o segredo. Não. Porque com o seu João Godoy, por exemplo, foi um ano de trompete, um ano e meio, porque ele logo mudou a gestão da escola, na época ele parou também, se afastou da aula, ele não precisava daquilo, ele fazia por amor, né? E aí depois fui já com o Tião, mas o Tião andava muito doente, como ele disse antes, ele não tocava trompete, no coração, né? Há anos. Mas ele se tornou um pesquisador de trompete profundo. Então eu estudei um ano com ele também, foi muito pouco, mas eu aprendi assim que ele, como pesquisador, olha, veja só, ele era muito avançado, eu tenho exercícios escritos à mão, ele escrevia para cada aluno, dependendo da necessidade que ele achava que era necessário.
E se passou o tempo, tal, e aí eu vi aquele método Flexus, da Laurie Frink. E eu levei assim, nossa, eu mostrei com amigos assim, olha como é parecido o conceito, né? E aí eu dava aula e falei assim, olha, eu estou te falando isso, mas isso foi fonte de pesquisa que meu professor fez, isso não é mérito meu, mas meu professor, eu só estou repassando o que eu acho que funciona. E esse meu amigo, o João Lenhari, o João Lenhari foi estudar com a Laurie Frink, em Nova York. Ele falou assim, não, só tem muito do que é parecido com o que você fala. Eu falei assim, olha, isso não é mérito, assim, quem falava, na verdade, eu só estou repetindo. Foi o Tião Godinho. Olha só. Muito parecido as coisas. Então, um cara, ele era muito pesquisador, não era sistemático. Legal. Ele não acreditava nisso. Eu também não acho. É bem flexível, né? Super. Porque cada um é um. É lógico. Sabe, tem um jeito de tocar, de pensar, tudo. Olha, ele era tão interessante que um dia, assim, aquele dia que as coisas não dão nada certo, né? Nada. Você estuda, ironicamente, às vezes até você estudou mais daquela semana, mas chegou na aula, nada funcionou, nada. E ele falou assim, espera um pouquinho, vai lá fora, respira um pouco, às vezes a energia, tal, o universo. Ele entrava nessa conversa, assim, ele acreditava nisso. Vai lá, respira, para, às vezes tem que parar um pouco, dar 2 passos atrás para cima. Ele era velhinho, Júnior? Não, ele não era, assim, cronologicamente ele não era, mas ele fumava muito, ele já parava, tipo, imagina, ele acendia um cigarro com a bituca do outro que ele tinha terminado de fumar, tal. Eu fumei por tabela muito. Mas ele falava, vai lá fora e respira um pouco. Tá certo que ele morava em frente ao ponto de ônibus, não parava todos os ônibus, aquela fumaça, barulho. Mas, e voltava de repente, a coisa começava a fluir. Eu comecei a pensar diferente, ele conversava muito. O seu João Godoy também. Fora daquela sala de aula, daquela 1 hora de aula, ele convivia lá, porque lá na escola tinha as práticas de Big Band e tudo, ele sempre estava rondando para dar uma arcanja, um naipe. Então ele ia falando, conversando e tal, enfim. Então foi isso, foi muito interessante isso. Foi um começo assim bem bacana, né? Bem relax. Para mim pessoalmente, né, é igual um filme, um romance, né? Você pega uma criança e dá com uma capa de disco, aí você ouve, porque era bonita a capa, né? Então, pô, que é esse cara desse instrumento? Aí eu aprendi que estava escrito trompete. E depois, nós vamos falar isso mais pra frente, mas esse disco ele gravou com o Ray Conniff. Isso, exatamente. E você tocou com o Ray Conniff. Na última turnê. Foi uma coincidência, eu, inclusive falei sobre isso com o Ray Conniff. Nem no elevador, a gente desceu para almoçar e tal, enfim, foi engraçado. Mas a informação, mesmo que não seja quantitativa, mas como é hoje, a informação tem uma quantidade de informações assim, infinitas, né? Mas às vezes você perde o foco. E como tinha poucos discos, mas tinha aquele em particular, me despertou, foquei naquilo e vivo da música. A música é o que me dá tudo na vida. Maravilha, Júnior, maravilha.